boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está ouvindo ou assistindo esse episódio, mais um episódio do nosso podcast RH que Transforma. E hoje a gente está com uma convidada ilustre, a Kelly Barbosa. Ela é gerente de RH da empresa Cognizant e acho que ela vai ter uma história muito bacana para contar aqui para a gente, trazer um pouco, né, da trajetória dela, das experiências dela, da vivência dela, para somar com as nossas. Então, obrigada, Kelly, por ter topado o convite e já abro aqui para você se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória, da sua história, da onde que você vem, o que você quiser dividir com a gente. Legal, Gabi, muito obrigada. Primeiro, olá a todos e todas que estarão ouvindo aí esse nosso bate-papo. Fiquei surpresa e honrada com o convite, então quero agradecer demais essa abertura, essa participação. Eh, Vou me apresentar, eu costumo, né, sempre dividir em pessoa e profissional. Eu gosto muito, sendo uma profissional de gente de RH, então eu gosto muito de falar sobre aquela pessoa e depois aquele profissional. Então eu tenho 45 anos, e sou casada com o Maurício, tenho 2 filhos, o Igor de 3 anos e a Júlia de 10 anos. Sou casada há mais de 15 anos, eu falo que eu já perdi as contas, ultimamente eu não tenho me prendido muito a datas, então eu sempre coloco, né, um plus ali. Gosto muito de viajar, eu acho que hoje é a minha maior paixão, então sempre procuro, estou fuçando algum lugar, algum diferente, o interior de São Paulo, litoral, para termos esse objetivo aí de uma vez ao mês, pelo menos, estarmos conectados com a família, passeando, viajando. E gosto muito também de esportes, de passar o tempo com a minha família, faço patinação com a minha filha e assim a gente tenta, curtir um pouquinho. O lado profissional, eu sou formada em contábeis, e depois eu descobri que não era a área que eu gostava de atuar, quando eu me vi diante de um monte de papel, 100 pessoas, eu me estranhei bastante e eu fui me descobrindo na carreira, acho que com a experiência, com as oportunidades que eu fui tendo no mercado. Eu trabalhei em diversas empresas, diversas áreas, mas há mais de 20 anos em consultoria de prestação de serviços de tecnologia. E aí nessa penúltima empresa anterior à Cognizant, que eu passei aí boa parte da minha carreira, aprendi demais, me desenvolvi, foi quando eu tive a oportunidade de migrar para o RH. Devido à minha formação, eu comecei numa área que é de Client Financial Management, que a gente cuidava da parte administrativa e financeira dos nossos clientes. Fiquei aproximadamente, acho que uns 2 a 3 anos nessa área, e eu tinha muito contato com o pessoal de RH, e não só no meu dia a dia, mas também, em eventos, eu sempre participava de tudo que a empresa estava proporcionando para a gente ali do fora do dia a dia, e era um momento importante para eu conhecer pessoas de outras áreas, eu me conectar com outras pessoas, e foi assim que eu fui me conectando com várias pessoas do RH, fui me encantando pela área, e foi quando eu falei: "Opa, acho que é esse caminho que eu quero trilhar". E aí, após 3 anos nessa empresa, na mesma empresa, eu tive essa oportunidade de participar de um processo seletivo para o RH, iniciei minha carreira na área, onde eu fiquei aí aproximadamente 10 a 12 anos nessa mesma companhia, e sempre num papel mais generalista, e os meus 3 últimos anos nessa empresa, eu tive a oportunidade de atuar como líder numa área mais especialista, que cuidava de benefícios, saúde ocupacional e employee relations. Passei aproximadamente 2 a 3 anos, quando eu recebi o convite para a Cognizant, a empresa que eu estou atualmente, para voltar a atuar como HRBP, mas com essa possibilidade de contribuir para as demais áreas também. Por ser uma empresa no Brasil um pouco menor, o RH ainda estava, se estruturando diante, né, de um RH mais estratégico e não tão operacional, foi o que me atraiu para eu aceitar esse desafio de até sair um pouquinho da zona de conforto, que eu brinco que é positivo, mas a gente acaba não se desafiando, não reconhecendo o nosso potencial, e quando você dá um passo à frente, é a hora que você fala: "Opa, espera aí, acho que tudo que eu sei lá eu consigo levar para onde for, tudo que eu aprendi". E foi quando eu iniciei minha carreira na Cognizant, e para mim foi muito bacana, porque eu voltei, a fazer o que eu sempre fiz, mas continuei contribuindo
com os conhecimentos específicos que eu adquiri quando eu fiz essa mudança de papel dentro da empresa anterior. Então, isso fez com que eu pudesse não atuar somente como generalista dentro do RH, mas também contribuindo para outros processos, políticas, ideias e trocas dentro da companhia como um todo. Perfeito, Hoje, isso já mudou bastante, mas eu continuo ainda nesse papel, sempre contribuindo de alguma forma, fora da minha caixinha, né, não só ali no meu papel. Acho que perfeito. basicamente é isso. Kelly, você, diferente de muitos profissionais de RH que eu conheço, eu sempre ouço essa palavra, não fui eu que escolhi o RH que me escolheu. Você veio na contramão, você experimentou Exatamente. outras coisas e falou: "Não, eu quero lá, eu sou isso". É, E até saindo um pouco do que a gente tinha planejado, o que que te puxou? O que que te motivou a olhar para RH e falar: "Não, acho que tem tudo a ver comigo essa área"? olha, Gabi, eu confesso que na época eu estava bem no início de carreira e até imatura, talvez, para poder ter um olhar um pouco mais, direcionado. Eu costumo dizer que a minha vida, né, tanto pessoal como profissional, ela nunca foi tão planejada assim. Né, algumas coisas sim, outras eu fui deixando acontecer. E como eu tinha muito contato, eu trabalhava muito próxima do time de RH nessa atividade que eu desempenhava para esse cliente, foi quando eu comecei a entender o que que o time fazia, o quanto que agregava valor, o que que eu poderia aprender de diferente e de contribuir também pelo âmbito de pessoas, porque as atividades que eu desempenhava era muito mais voltada ali para o financeiro, administrativo, não tinha tanta troca. E eu acho que foi isso que eu fui me encantando. Uhum. E é muito engraçado isso, porque hoje eu sou uma apaixonada pela minha área e eu me sinto feliz de poder falar que eu sou uma profissional de RH. Brinco em alguns momentos que eu falo: "Senhor, lidar com pessoas não é fácil", então às vezes eu tenho vontade de dar um grito e enlouquece, Aham. mas eu acho que mesmo sendo difícil, é o desafio que a gente mais aprende, porque cada pessoa é uma pessoa, é diferente. Então, até no meu papel hoje como líder de RH, atuando como business partner, o que eu levo para os meus clientes não tem uma fórmula, né, não tem ali uma receita de bolo padrão que você vai aplicar para todo mundo. Então eu acho que aí é que está o segredo e é o que me encanta na área, porque eu nunca me sinto ali, que eu estou parada no tempo, mesmo eu estando às vezes muito tempo na mesma área ou na mesma empresa, eu estou sempre aprendendo. Eu sempre tenho um desafio novo, eu sempre me deparo com uma situação que eu paro e falo: "Meu Deus, e agora?". Preciso Aham. de sabedoria e resiliência para conseguir dar continuidade. Então eu acho que foi isso que foi me encantando no RH, e que foi fazendo eu trilhar minha carreira e conseguir ter mais clareza o que que eu quero também dentro do RH, porque a gente tem vários subsistemas dentro do RH, que hoje eu consigo falar: "Isso eu não quero, isso eu não me vejo, isso eu não tenho perfil, e isso é o que eu quero para minha carreira e é aqui que eu vou, sempre atuar e batalhar". Isso não significa que eu não tenho que ter o conhecimento, que eu não vou sempre colocar ali o bedelho onde eu não sou chamada, né, eu costumo brincar muito que eu falo assim: "Eu estou aqui, eu vou sempre contribuir de alguma forma, pra gente conseguir juntos, passar uma imagem positiva do RH", né, que eu costumo dizer no time: "Não é a Kelly que faz, não é a Gabriela, não é a Juliana, é o RH", seja algo positivo ou algo que não trouxe um impacto tão positivo assim. Sim. É, no fundo, para trabalhar com RH tem que no mínimo gostar de gente, né. E é isso que você comentou, né, cada pessoa é um universo, né, de possibilidades, de desafios, de vivências, enfim. E ser a representante dessa gente dentro de uma organização, precisa mesmo ter essa escuta aguçada, né, esse olhar questionador que você está trazendo, né, de meter o Exato. bedelho, como você está falando, né, então é um perfil muito especial, né, muito, não é algo trivial, né, que todo mundo tem. Não. Exato. Não tem, treinamento ou lição de casa, né, que você faça, Aham, fala: "Ó, você vai sair, vai fazer tudo assim, ou by the book", né, ou seguir os guidelines, não. É exato, tudo muito imprevisível. E previsível. você falou uma coisa que eu lembrei na minha carreira, que uma das minhas lideranças uma vez me trouxe, que é muito importante quando a gente lida com pessoas, e principalmente quando eu trabalhei com benefícios,
que é a gente conseguir dividir a nossa análise e decisão entre o estratégico e o lado humano, né. Então eu lembro muito essa situação, um caso específico que envolvia saúde, exceções, etcétera, e ela falava assim: "Olha, a gente precisa sim tomar decisões que vão impactar positivamente no lado humano, mas antes de tomar essa decisão, a gente tem que entender o impacto no negócio também. Sim, Então, é algo que não pode nos expor, se eu que de repente quiser tomar uma decisão pensando em ajudar determinada pessoa". sim, E isso eu falo hoje, né, na minha carreira até hoje, para todos os líderes, para todo mundo. Eu falo assim: "Ó, você vai tomar uma decisão, a primeira atitude é o emocional. Poxa, coitada, que situação, coitado, e agora? Como que a gente, enquanto empresa, principalmente quando a cultura permite isso, eu vou acolher e direcionar esse colaborador ou essa colaboradora ou esse funcionário. Agora, qual que é o impacto que isso tem para o meu negócio? Como que eu vou minimizar esse impacto, esse risco?". Então isso para mim eu carrego até hoje e eu acho que é fundamental para a nossa carreira dentro de per pessoas. perfeita contribuição, Kelly. Eh, Você já estava falando um pouquinho do seu papel, mas você quer dar um outro olhar sobre o papel que você desempenha hoje na área de HRBP dentro da Cognizant? Sim, sim, eu acho bacana contar um pouquinho a história do RH aqui, porque quando eu entrei, a gente sempre sofre, né, por ser back-office e a área que a empresa cresce, mas a gente não cresce com tanta agilidade assim, né, para acompanhar. Sim. Então o RH ele não era reconhecido dentro da companhia. Hã, Nós tínhamos ali as áreas especialistas que davam suporte ao operacional de folha, um atendimento, uma dúvida, e não tinha uma estrutura de HRBP, dividida, né, por unidade de negócios ou por projeto, enfim. E aí a minha liderança anterior foi estruturando isso, e se falava muito do RH estratégico e não operacional. Só que eu lembro que quando eu entrei, eu fiz assim: "Gente, ok, eu super concordo, mas primeiro a gente precisa arrumar a casa, né, a gente precisa organizar, precisa estruturar muita coisa que não tem, para aí sim, as pessoas reconhecerem qual que é o nosso papel dentro da companhia, que a gente não está aqui como um balcão de dúvidas, e a partir daí, quando a nossa credibilidade mudar com o negócio, a gente vai começar a ser mais estratégico e atuar mais próximo do negócio". E aí o que foi positivo para mim nesses 6 anos foi realmente vivenciar isso, porque eu vim de uma empresa que era tudo muito estruturado e organizado, então a gente ficava ali no dia a dia, e aqui não, eu fiz parte de muitos processos e muitas políticas e muitas áreas que a gente teve que entender, trazer o conhecimento de mercado, o bench de mercado, implementar internamente ou buscar na Cognizant lá fora, implementar localmente, aí a gente foi conseguindo criar ferramentas que, hoje eu falo, né, do autosserviço que o colaborador ele entra, ele vai identificar o que ele precisa e eu sim atuar diretamente. Hoje o meu papel é atuar diretamente com o negócio, com os líderes principalmente, para, no desenvolvimento dessa liderança, né, de fazer com que essa liderança entenda qual é o papel deles dentro da organização enquanto líderes e não como um gerente de projeto ou um líder técnico, mas a partir do momento que eu escolhi minha carreira como líder, que é um pacote completo, né, que eu não consigo separar a entrega, a meta de pessoas. Então hoje o meu maior foco, além de tudo, todos, né, os sub-áreas e subsistemas de RH ali como generalista, é trabalhar muito próximo da liderança para desenvolvê-los nisso e fazer virar a chavinha de que: "Olha, esse papel é meu, não é do RH", né. E assim, a gente ainda recebe muito isso. Agora há pouco nós estávamos falando de uma transição de carreira e aí a pessoa que está cuidando me chama, e fala assim: "Ah, mas será que tem alguma coisa que desabone essa pessoa em participar do processo?". Eu falei: "Olha, converse com a liderança, né, dessa pessoa para entender". E aí a resposta que a liderança dá, eu falo assim: "Ai meu Deus, né, é o papel dele, mas tudo bem, vamos lá, eu ajudo você nesse processo". Então a gente está cada vez mais, né, sempre, acho que não cada vez mais, nessa roda de que: "Ó, vamos lá, esse papel é seu, não é meu, eu estou aqui para te ajudar, para que você Apoiar. se fortaleça, entenda para seguir o seu papel", né. Perfe Então, eu acho que hoje aqui na Cognis a gente está muito nessa linha,
de fortalecer esse lado da liderança como um papel principal e fundamental no dia a dia de todo mundo. Perfeito. Que é uma construção também, né. Primeiro Exato, estipular qual é o espaço, né, quais são as responsabilidades, para depois também empoderar a equipe, né, através da cultura também, né, de é desenvolver isso aí. esse senso de liderança, né, dentro de cada colaborador, né. Sim, sim, sim. E de E você disse tudo, desculpa, até acabei te cortando. O senso de liderança não é só do líder, é de ex todo mundo. E exato. começa, né, desde ali de cedo, quando eu começo a me desvincular de algumas coisas do meu papel e querer contribuir com o todo. E aí todo mundo acaba trilhando ali um caminho que naturalmente vai se tornar um líder no futuro. Um líder, às vezes, da sua própria carreira, né. Você vira Sim, protagonista, sempre. né. Exato. E mais do que esse aspecto, né, essa característica de liderança, é também de intraempreendedorismo, né. O quanto você vai empreender dentro dos limites da sua área, dentro da organização, né. Então, é uma característica que você pode desenvolver, né, onde você estiver. Exato. Perfeito. Empreender e criar valor e buscar a oportunidade, né, eu acho que esse é o desafio, porque as pessoas hoje tendem muito a jogar a responsabilidade para o outro. Sim, E quando eu fiquei sabendo até da nossa conversa, eu fiquei refletindo muito sobre a minha carreira, e é muito nessa linha, né, alguns momentos eu falo hoje a frase que eu mais uso é expectativa e realidade. Então, assim, a transparência ela é importante, para que a gente alinhe expectativa e para que eu tome minhas decisões. Então, se hoje eu estou confortável e eu tenho lá tudo que eu coloco na balança, ok, tá tudo bem eu estar confortável com essa situação. Agora eu almejo algo mais, eu almejo trilhar uma carreira diferente, ou eu almejo fazer uma transição, o que for. Então, o que que eu estou fazendo para que isso aconteça? Né, sim. então isso que é importante as pessoas entenderem o passo que ela está dando, com quem ela está falando para cavar essa oportunidade. Às vezes eu não vou virar para você e falar assim: "Olha, Gabi, eu quero essa vaga ou eu quero ser promovida", porque depende do perfil de cada um. Tem gente que vai ter isso de uma forma muito mais natural e tem gente que não. Mas quando você naturalmente vai se envolvendo com algumas situações, vai fazendo networking, vai falando: "Olha, eu estou aqui, eu gostaria", né, e você tem também uma liderança que te acompanha nisso, de: "Olha, eu vou te apoiar, eu vou te direcionar", as coisas vão acontecendo. E eu acho que nesses meus 20 e poucos anos de RH, foi muito assim, e muito da cultura também. Eu até conversei com uma colega ontem que eu falava assim, lá atrás quando eu comecei minha carreira, eu falava assim: "Imagina, eu não quero virar gerente nunca, eu não me vejo nessa situação, eu não me vejo nessa posição". E aí, conforme você vai mudando, você vai vendo culturas diferentes, você vai entendendo que é possível você fazer e fazer acontecer sem perder também, né, aquele equilíbrio, porque eu sou uma pessoa muito né, para minha família também, meu pessoal, e que é possível você conseguir tudo isso, não de uma geração dos meus pais de workaholic, e que eu preciso trabalhar ali dia e noite para conseguir as coisas, que aí a Sim. gente vai conseguindo mudar o mindset, né, de: Isso. "Opa, aqui eu posso, aqui eu consigo", né, e eu acho que o grande, a sacada é você se permitir, né, estar aberta, igual você mesmo deu o exemplo da sua carreira, né, você foi fazendo algumas transições, recebeu um convite de: "Poxa, que legal, vou me permitir a isso". Então acho que é isso que acaba ajudando a gente ali no dia a dia. E que Perfeito, foi ajudando me ajudando na minha carreira também. ótimo. Kelly, queria saber, na sua visão, como gerente de RH, como que você vê a relação do RH com a educação e o desenvolvimento humano é um pouco do que a gente está falando, mas qual o papel do RH nesse sentido de desenvolvimento, tanto de liderança, enfim, dessas características todas que a gente está comentando? Eu acho que não é um papel sozinho, como nenhum, né, é sozinho, mas é um papel extremamente importante, acho que para direcionar. Né, para trazer talvez ali a direção do que deve ser considerado ou deve ser direcionado para cada área, para cada papel, para cada objetivo da empresa, da companhia ali. E eu acho que a gente tem muito conteúdo muito rico voltado pra soft skill,
que hoje ainda peca-se muito ali no dia a dia, né, as pessoas acabam focando muito mais para o skill técnico, e deixa um pouquinho de lado o soft skill, e eu acho que o RH ele entra, na importância de lembrar isso, de falar assim: "Olha, isso é soft skill, isso deve ser considerado, você precisa buscar aprimorar isso", comunicação, né. Eu lembro que a gente teve um processo aqui no RH que uma pessoa de comunicação veio trabalhar com a gente e falou assim: "Nossa, mas eu nunca pensei que uma pessoa de comunicação tinha tudo a ver com RH". Eu falei assim: "Total, porque nós somos comunicação em tudo, independente da área". E hoje não precisa mais ser tudo centralizado numa área, eu tenho que ter autonomia e conhecimento, eu posso comunicar, eu sou um comunicador, eu posso, né, eu tenho que ser um comunicador, um líder ou o que for. Então eu acho que é sempre tentar fazer esse link do quão é importante, independente da área, que cada um entenda qual que é a sua trilha, quais são as ferramentas que ele tem, quais são os treinamentos que ele precisa fazer, a parte de soft skill, a parte técnica deixa lá com o projeto, com os líderes, e a gente tenta ajudar com essa parte um pouco mais humana, mais, do ser, né, ser ou não ser, eis a questão. Kelly, e isso que você está trazendo sobre, né, as habilidades, né, socioemocionais, comportamentais, de comunicação, né, o quão o futuro, né, tá olhando para isso, não para entrar no lugar do skill técnico, né, porque isso nunca vai perder o valor, mas semana passada eu estava conversando com uma amiga que esteve no evento SXSW, de educação, lá em Austin, e ela estava comentando que ela foi num painel que chamava O Futuro do Trabalho, eh, com Pessoas e Inteligência Artificial, alguma coisa nesse sentido. E a CEO que estava apresentando trouxe o dado de que 85% do sucesso no trabalho vai vir, né, virá de competências comportamentais e interpessoais, super bem, desenvolvidas, Total. enquanto apenas 15% vem de habilidade técnica e de conhecimento específico. Então, assim, tem tudo a ver o que você está falando. Exato, exatamente. E é o que eu brinco, né, eu falei sobre isso, até a gente estava falando dos chatbots, eu uma pessoa falou assim para mim: "Ah, mas tem muito erro, eles erram". Eu falei: "Lógico, quem que está por trás para configurar e criar isso?". Então, se a pessoa que está por trás não tem essa sensibilidade, essa inteligência emocional, ou parar para entender a necessidade e como que eu vou conseguir colocar isso em prática, não vai funcionar. E eu acho que nós viemos de um histórico muito, né, é técnico, técnico, você tem que fazer curso, faculdade XYZ, e esse lado comportamental de habilidades mais socioemocionais, elas foram deixadas de lado. E eu acho que até uma outra pergunta que você vai fazer, que eu já vou aproveitar o link, Uhum. em relação até ao desafio que a gente tem. Hoje de manhã eu bati um papo com uma pessoa, devido a uma ação que a gente quer fazer aqui na empresa, sobre inteligência emocional. E o grande desafio que a gente tem hoje, né, de você conseguir, fazer o autoconhecimento, como que eu aplico isso no dia a dia, entender, conhecer o meu time individualmente e não mais como um grupo único que eu vou implementar a mesma ação, comando e controle, isso mudou demais. Então como que eu, transformo isso no meu dia a dia? A gente fala muito das gerações pós-pandemia, que estão muito mais exigentes do que anterior. E será que isso é ruim ou não é? Né, eu falo que um grande desafio hoje, e tudo está muito com o emocional, como que a gente desvincula, às vezes, uma pressão do trabalho, um volume de trabalho, com os transtornos, doenças, burnouts que as pessoas estão tentando atrelar ao trabalho. Porque hoje, as pessoas estão escolhendo uma forma de trabalhar totalmente diferente. Então isso se confunde muitas vezes, né, dependendo e é o que eu falei para ela, a geração mais atual, eles querem isso, mas eles não têm maturidade ainda para, às vezes, ter essa autonomia. E aí você não consegue sair um pouco do comando e controle, porque se você libera muito, aí é um monte de atestado, é um monte de ausência, você está trabalhando de casa, a pessoa não sabe diferenciar, né, o que que é trabalho com as obrigações de casa da família. Então foi o que eu comentei com ela, eu vejo isso como um desafio, porque está cada vez mais
a saúde emocional ou o burnout ou a inteligência emocional sendo ali uma, não vou dizer uma barreira, mas um divisor de águas, talvez, para a gente conseguir realmente identificar qual a melhor forma de atuar também sem deixar as coisas de uma forma muito imatura, que eu acho que o que falta ainda é essa maturidade. Total, e você matou, acho, no centro, assim, foi no alvo, porque essa seria a minha próxima pergunta mesmo. Quais os grandes o grande desafio, assim, do seu papel, da área como um todo. Mas realmente essa leitura individual e esse equilíbrio, né, entre o indivíduo, entre o emocional, entre o profissional, porque eu também vejo, assim, uma diferença, né, o quanto há uns anos atrás eu ouvia mais sobre: "Você tem que separar o pessoal do profissional", né. Mas o que que significa isso hoje? A gente é um Exatamente, robô é que a gente impossível uma chave. Tem até uma série, nossa, eu precisava até retomar, porque eu acho que lembrar. era uma série que eu não sei se as pessoas ligavam ou desligavam um chip, assim, quando saía do trabalho, mas aí desligava, não sabia o que acontecia dentro do trabalho, inclusive se você encontrava alguém do seu trabalho na rua, Sabia você nem não quem era. sabia que ele era do seu trabalho. Só que é isso, né, a gente não é robô que desliga, mas Não, não, como equilibrar tudo isso, né? Esse é o desafio, exatamente. né, porque E até o tudo bem não estar bem, né, porque eu vi uma palestra da felicidade no trabalho que eu achei sensacional, que ela fala isso, antigamente as pessoas tentavam vestir uma máscara, ou uma roupa que não condizia com quem você é para ir trabalhar, para chegar lá: "Oi gente, está tudo bem", e no fundo não está, né, então quando você consegue ser você mesma e você chegar num ambiente que permite você não estar bem naquele momento, ok. E o papel do líder ele é tão importante quanto para ele entender o quanto que você não estar bem impacta no seu dia a dia, nas suas entregas. Então é algo que eu preciso entender, né, "Ó Gabi, você está com baixo desempenho, por quê?", né, por isso que a gente ainda bate naquela tecla do feedback contínuo, só com ele a gente vai conseguir melhorar muita coisa, porque é exatamente isso, é eu conhecer você como pessoa, é entender quais são suas fraquezas, quais são suas fortalezas, e como que eu consigo fazer você virar esse jogo no seu dia a dia para que isso não impacte, ou que no tempo em que você está disponível para o trabalho, como você vai conseguir se dedicar àquilo. Ah, você não está bem? Hoje você precisa de uma pausa? Ok. Eu lembro muito, Gabi, eu preciso contar essa história, porque quando eu fui para a área, como eu fiz contábeis, eu cheguei a trabalhar 6 meses na área contábil. E aí eu lembro que teve um determinado momento, eu era mais novinha, era todo um pessoal mais velho, que teve um rapaz que virou, ele surtou, ele fez assim: "Ah, eu não aguento mais, eu tô de saco cheio", eu pegou a mochila dele e foi embora. E aí eu olhei aquilo, eu fiz assim: "Gente, como assim, né?" Ele pega a mochila dele e vai embora no meio do expediente, eu sei lá, tinha 20 anos. Aí hoje eu entendo o quanto é importante, se você não está bem, você alinhar, né, com o seu time e falar assim: "Gente, eu preciso me ausentar ali por meio período, 1 hora ou o dia inteiro, para eu me recompor", né. Então eu acho que falta ainda essa sensibilidade e quando você consegue aliar tudo, a cultura, com o que eu penso, com o que eu vou fazer com o meu time, que eu vou criar essa conexão, eu vou criar essa zona de respeito e um ambiente, né, bom de trabalho ali, de confiança, as coisas fluem mais naturalmente, e as pessoas vão parar de sair da empresa ou da companhia por salário. E aí você já está pegando o gancho da minha última pergunta aqui, do nosso papo, mas, né, voltar porque é muito isso que você falou, como que a gente consegue equilibrar, e fortalecer uma cultura onde a pessoa vai ter a liberdade, né, a segurança psicológica de dividir, que hoje não estou num dia bom, entreguei o meu compromisso do que eu precisava urgente, mas preciso me cuidar, Dar uma sabe pausa. assim? Exato, preciso dar minha pausa. Mas aí já pego o gancho para minha última pergunta, Kelly, de quais dicas você deixa para líderes que querem promover dentro das organizações um RH mais humanizado, né, mais voltado para esse colaborador, com uma cultura, dessa escuta, enfim. Sim, faça
com o seu time aquilo que você gostaria que fizessem com você. Então, quando eu tive a oportunidade de liderar um time, eu, né, foi assim, eu trabalhava sozinha, fui para essa área, e aí eu falei: "Meu Deus, e agora? O que que eu faço?", né, e aí eu usei exatamente isso. Então, coisas positivas que eu tive das minhas lideranças, que eu carrego comigo até hoje, eu comecei a aplicar com o meu time. E coisas que eu ouvia de outros times, de outras equipes, de outras pessoas, que: "Poxa, meu líder não faz isso, eu sinto falta disso", eu comecei a fazer diferente, né. Então eu acho que isso é super importante, você fazer aquilo que você acredita que seria bom para você, e aquilo que você sente falta, você buscar a fazer com o seu time. E também ouvir, eu acho que tem que ser, né, uma liderança, uma escuta ativa, de você tentar não ficar reinventando a roda, mas para alinhar a expectativa, é você ouvir das pessoas o que que as pessoas gostariam, deixando claro: "Olha, até aqui pode ser que eu consiga fazer alguma coisa, até aqui não, e por quê?", né. Eu acho que as pessoas precisam começar a ter um pouco mais de informação também do impacto, o momento, é o momento certo, não é? Porque tudo é culpa da entidade empresa, que é É. formada por pessoas, ou Sim, daquele meu líder, né, mas até que ponto também eu estou indo atrás das informações, eu estou querendo conhecer, entender o momento que a empresa está fazendo. sim. Então eu acho que, na minha carreira como um todo, sempre foi muito isso de transparência, de conversa, e a maturidade, né, de você conseguir, e eu tento promover muito isso dos times que eu converso, de você não tem que ter hierarquia. E eu preciso ter maturidade, coragem de chegar num determinado momento e falar assim: "Poxa, isso aqui me agradou. Como é que eu faço para fazer parte dessa, né, dessa ação, desse movimento, independente ou dessa área? Ou isso aqui não me agradou". Falando de segurança psicológica, como que aquilo me impactou e como que eu gostaria que você tivesse me tratado com respeito. Eu não preciso ter um canal de compliance para eu poder reportar, para investigar. Preciso, se for algo que realmente extremamente grave, assédio e que eu reportei e não tive retorno, mas se eu tive coragem, maturidade de virar para você e falar assim: "Poxa, Gabi, eu não gostei, eu esperava que fosse diferente", e eu teve um impacto, uma mudança, ok. Se não teve, aí sim eu tenho os caminhos a seguir. Mas a gente tende muito a julgar, né, "Ah, eu gostaria que fosse assim", ou "Ah, ela é minha líder, ela deveria saber", ou eu como líder: "Poxa, mas ele é meu liderado, ele está aqui todo dia, ele deveria saber". Não, pergunta, né, eu acho que a gente tem que perguntar, reforçar o entendimento. "É isso mesmo que você entendeu? Não é?". E eu acho que isso a gente conquista mesmo com o tempo, com maturidade e dando o exemplo, dando o exemplo. Perfeito. Não adianta eu virar para você e falar assim: "Não, eu acredito em equilíbrio, eu acredito em flexibilidade no trabalho", e aí quando eu preciso fazer, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui, de repente, cobrando o meu time, ou eu estou de férias conectada, participando de um evento ou de uma reunião, e aí as pessoas vão olhar e vão falar assim: "Poxa, mas se a minha líder ou o meu líder está fazendo isso, como que eu aqui, né, um mero ser, vou querer fazer diferente ou vou pedir para fazer diferente?". Tem gente que é mais corajoso e vai, mas quem não é, vai acabar ficando sempre para trás. Exato. Então precisa alinhar a Então, expectativa sempre. como tirar, né, como, fomentar e incentivar a característica boa de cada um e desenvolver habilidades novas para você conseguir ter esse cenário onde todos têm as mesmas oportunidades, né, enfim. Exato. Então Dá espaço, né, dá exa espaço. E perfeito. reconhecer o time. Eu costumo muito dizer isso, e o reconhecer às vezes não é monetário, mas, por exemplo, eu fiz um trabalho com você, e aí na hora de apresentar isso para, né, para alguma área, para uma liderança ou quem for, quem vai apresentar? Tem que ser eu? Não necessariamente, né. Por que que eu não vou engajar ou dar essa visibilidade para o meu time? Porque no final, você fazendo, eu também estou sendo ali privilegiada, porque foi um trabalho junto. Né, então eu busco muito isso aqui para pessoas que às vezes não estão num papel ali, de visibilidade, eu falo: "Vamos lá, né, vamos trocar, vamos mostrar o que você sabe para uma outra pessoa, vamos compartilhar o seu conhecimento ou algo bacana que você fez".
E aí você acaba desenvolvendo outras habilidades na pessoa, né, quando você tira ela um pouquinho ali da caixa. E para o líder também, eu fico assim, extremamente feliz quando eu entro numa reunião e que o líder leva, uma pessoa do time, né, eu costumo fazer muitas ações aqui na empresa de pegar, como é uma consultoria com áreas diversas, então eu pego algumas pessoas e falo assim: "Ó, vamos ali em tal projeto que você vai explicar um pouquinho o que que você faz". E aí ele pega, ele fala: "Não, mas não sou eu", ele leva 3 pessoas do time e fala: "Ó, cada um que vai falar como que chegou aqui, como que faz, que treinamentos". Isso para mim eu falo, é o ápice ali do momento, porque eu falo: "Não, eu não preciso eu ali estar presente, mas e sim meu time, é o meu Perfeito. papel eu estou fazendo". Então eu acho que isso também ajuda bastante. Tem gente que quer ali, né, a medalha no final e não, o time sendo reconhecido já é um mega ponto aí no final. Perfeito. Kelly, quero te agradecer por você ter topado esse convite aqui para o nosso podcast. Aprendi um monte, fortaleci coisas que estavam, né, às vezes adormecidas também dentro de mim. Então, obrigada pelo papo, pelo podcast. Convido quem ouviu até o final, quem assistiu, deixar o seu comentário. Aqui tem os nossos contatos, né, do LinkedIn. Eu me coloco super à disposição para continuar essa troca, para ouvir também o sentimento de vocês, o que que vocês pensaram, sentiram durante a conversa. E não me apresentei no início, eu sempre faço isso. Sou a Gabi Dara. Eu estou aqui no Alicerce como diretora de parcerias e me coloco à disposição para quem tiver alguma dúvida sobre a nossa atuação também. E Kelly, também deixo espaço para você também deixar o seu caminho de troca também. Com certeza, Gabi, agradeço, foi muito bacana. Como eu comentei no início, eu sou apaixonada pela minha área e eu gosto muito de falar. E quando eu falo, eu acho que reforço cada vez mais o que eu aprendi, o que eu tenho a aprender. E uma dica que eu dou para todo mundo, né, a melhor, acho que, forma de aprender é a troca, a conexão, não é aquelas horinhas que você passa em sala de aula, né, mesmo que virtual ou lendo alguma coisa, isso ali é 10% do seu aprendizado. Bom, E não tem, eu falo que na minha carreira eu aprendi demais participando de eventos, participando de grupos de benchmarking, de networking, de conversas, essas conexões como a gente está fazendo agora. Então deixo também o meu caminho aberto para quem quiser se conectar comigo, quem quiser conversar, quem quiser dicas, mentoria, e acho que é isso aí, eu acho que não existe uma troca mais rica do que essa. perfeito, a troca E humana, né. muito obrigada. Exato. Obrigada para quem ouviu até o final. Um beijo e até mais. Até mais, gente. Beijo.